Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Vou apresentar para vocês aqui o nosso Tech Challenge. E conforme vocês podem ver aqui, estamos começando nessa etapa baixando os dados do Kaggle, usando a ferramenta aqui do Kaggle Hub, onde o comando vai retornar ao local onde os arquivos CSV vão ser salvos, né? E a partir daqui a gente faz o carregamento do nosso dataset aí para análise, né? Depois a gente tem aqui os imports de configuração de carregamento inicial, onde a gente porta as bibliotecas essenciais como Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sklearn e outras, né? E aí também a gente configura aqui os estilos de plot e listamos os arquivos CSV no diretório, né? E logo nessa sequência a gente já faz a leitura do CSV principal, né? Para conseguir iniciar a análise dos dados, né? Na sequência, a gente verifica aqui faz uma visão geral, né, dos números de linhas e colunas, né? Também usando o comando de head, a gente vê as primeiras linhas aí do nosso dataset, os tipos de dados, né? E as estatísticas, né, descritivas, né, para dar uma ideia da qualidade e escala dos dados, né, que nós temos aqui. Prosseguindo, aqui a gente dá uma olhada também na questão de colunas com dados faltantes, né? Se tiver essas colunas, a gente também está avaliando a proporção, né, para remover e tratar essas colunas, né? Prosseguindo um pouco mais, a gente tem aqui a questão de análise da distribuição variável, né, do nosso alvo, que é essa coluna de Diagnosed Diabetes, com contagens absolutas e relativas, né? E além de um gráfico que vai ser exibido, também a gente está calculando a razão do balanceamento para entender se é necessário aplicar alguma técnica, né, para alguma classe que esteja desbalanceada, né? Então aqui é o gráfico, né, que eu falei. Depois disso, aqui a gente começou a fazer um crosstab, né, por gênero, para ver diferenças na prevalência, né? Então, visualmente e estatisticamente, a gente avalia se o gender ele tem um poder discriminatório para o target nosso. Então, a gente identifica que a proporção é praticamente a mesma. Então, a gente acabou optando depois em remover essa coluna, porque mais na questão de simplificar o modelo sem perder o poder preditivo, né? E aí, seguindo, a gente aqui resolve fazer uma distinção pela questão de idade também, né? Então, aqui a gente compara a distribuição de idade entre os grupos, né, que são sem diagnóstico, e também a gente observa um deslocamento aqui nessas medianas, né, que a idade geralmente ela costuma ser preditiva em doenças crônicas, né. Aí a gente acabou fazendo também mais uma análise, né, em questão aqui da etnia. A gente analisa essas proporções de diabetes por etnia para verificar a variabilidade, e se proporções forem muito similares, né, a feature acaba possuindo um baixo poder discriminatório, né. Então a gente acaba optando também em remover algumas colunas, né, porque não vai impactar em nada, né. Então aqui é o resultado da proporção por etnia, né. Aí seguindo, a gente acabou optando em fazer mais uma análise, né, que seria aqui um teste tri-quadrado, para confirmar se as diferenças por etnia são estatisticamente significativas e tem um p-value alto, né, onde indica essa ausência aí de diferença relevante, né. E a gente acaba seguindo também o cálculo de correlações, né, que seria o top correlacionadas, né. E aqui está o resultado das variáveis assim que aparentemente apresentam maior correlação em relação ao nosso target, né? Então calculamos a correlação entre as variáveis numéricas e o target, ordenando pelas maiores correlações em módulo. Isso daí vai destacar as features mais correlacionadas com o diagnóstico, né? Que no caso a maior aqui é o HBAC1C. Aqui o gráfico, né? Que também vai mostrar essa análise de correlação. Seguindo, a gente fez uma ordenação também para o valor absoluto, né?
Então, ele vai mostrar um top 10 das variáveis aí menos correlacionadas, né? Que seria esse aqui, ou seja, a quantidade de horas que a pessoa dorme por dia, né? É a menor correlacional neste cenário, né? Nessa sequência, a gente acabou optando aqui por remover essas variáveis que são menos correlacionadas, né? Então a gente acaba removendo esses campos, né? E a gente define uma lista então aí de variáveis a serem removidas, removemos as existentes do dataset e abaixo a gente vai fazer uma impressão de dimensões antes e depois para registro, né? Conforme está aqui. Seguindo, a gente faz um resumo das remoções justificadas, né? Que seria o markdown. A gente resume essa remoção, onde as variáveis foram removidas por baixa correlação nesse cenário, e quais o poder de baixo discriminatório e quais são por multicolinearidade. E assim a gente vai simplificar o espaço das features, né? Seguindo um pouco mais à frente, a gente vai fazer a parte de pré-processamento, que está aqui. Então, nessa parte de pré-processamento, a gente separa em features, no caso X, o target e Y, removendo as colunas aí que não foram usadas. Identificamos as colunas categóricas e numéricas, né? E vamos fazer o split do treino, do que é treino e teste, usando a proporção aí de 80-20, certo? Aí depois a gente tem o resultado aqui do pré-processamento, né? E aí, o próximo passo que a gente seguiu aqui, a gente criou 5 variáveis de pré-processamento, né? Onde está o label encoder puro, o label encoder mais o standard scale, o label encoder mais o min e o max, o one hot encoder, o standard scalar, o one hot encoder e o min max. Isso daí vai permitir que a gente comparar o impacto, né, de encoding em scaling nos modelos, né? E a gente vai chegar a esse espaço aqui que seria o oversample com o smoke. Como as classes elas podem estar desbalanceadas, né, a gente aplica o smoke nas versões preparadas para gerar exemplos, né, sintéticos da classe minoritária e cria alguns splits para versões com e sem um oversampling, né? Então aqui está a impressão dos resultados, né? Depois disso daí a gente vai fazer as funções para otimização de hiperparâmetros. E aí aqui a gente criou algumas funções, né? E aí essas funções a gente implementa funções simples, né? Para escolher hiperparâmetro, o melhor K para o KNN, o melhor max depth para decision tree e random forest também testando valores de 3 a 8 com base no erro, né? Aí a confirmação aqui da criação desses hiperparâmetros. Seguindo, a gente também tem alguns experimentos que a gente vai fazer com o KNN, né? Então, a gente roda o KNN em todas as variantes de pré-processamento com e sem o smooth, usando a função que escolhe o K ideal. A gente registra também o accuracy, o precision, o recal e o F1 de cada experimento que foi feito, né? Então, aqui são os registros, né? E aí aqui vão ser os nossos resultados, né? Depois disso a gente segue aqui fazendo um modelo de classificação SVM, onde a gente vai executar o linear SVC em todas as variantes e como o SVM é sensível à escala e encode, né? Comparar as versões com standard e min e max, que é importante isso daí para a parte de desempenho, né? Aí aqui está o nosso resultado via SVM. Depois disso a gente vai fazer o mesmo conceito para a parte do Decision Tree. Então a gente testou o Decision Tree com busca do melhor Max Depth. A árvore ela é menos sensível à escala, né? Mas validação do Max Depth evita o overfitting nesse cenário, né? Aqui está todo o nosso teste. E aqui o resultado. E aí depois a gente segue fazendo o mesmo modelo de classificação, só que agora para o Random Forest. Então a gente combina variáveis de árvore, também busca o melhor max depth nesse cenário, registramos as métricas e geralmente
que geralmente esse tipo de classificação ele é robusto, né? E costuma ter um bom F1 aí em caso de problemas tabulares, né? Então, depois aqui a gente obtém esse resultado de processamento, né? E também a gente fez aqui mais um modelo de classificação, que seria a Logistic Regression, que é a baseline interpretável, né? Então a gente faz o teste aí das mesmas variantes para comparar a performance com os outros modelos aí que são mais complexos, né? E aí aqui também é o nosso resultado, né? Depois disso, aqui a gente vai fazer uma análise comparativa, né? De criação do data frame aí desses resultados. Então a gente agrega todos os resultados em um data frame para fazer uma análise comparativa, né? E a gente vai procurar identificar os melhores accuracy, precision, recall e F1, que isso vai facilitar na tomada de decisão sobre a melhor combinação que a gente vai identificar. Aí aqui embaixo vai ter o resultado, né, dessa comparação. Aqui os modelos que a gente testa, os encoders testados, né, os melhores resultados, né, que aí, como pode ver aqui, até agora foi o Decision Tree com o label encoder, o Decision Tree com o label encoder como Precision, com color de 100%, o recall de SVM label encoder e Standard Scale. Depois a gente vai criar uma visualização desses resultados, né? Então são box plots das métricas por modelo, heatmap de correlação entre as métricas, heatmap de F1 por modelo X encoder e comparação média pelo modelo com e sem o oversampling, para interpretar, né, a estabilidade e o impacto do smoke nesses resultados aqui. E aí aqui estão os nossos gráficos, né? Aqui é a nossa matriz, né, de correlação entre as métricas de performance. Matriz também de F1 por modelo de encoder. A comparação de com e sem o oversampling. E aqui o nosso relatório final e a nossa conclusão. Ou seja, no relatório final a gente resume essas estatísticas, né, performance média por modelo encoder, impacto do oversampling e o top 5 dos experimentos aí que a gente fez por F1. E a gente conclui indicando que o melhor modelo e pré-processamento recomendado, né, além de limitações e próximos passos, né. Então, aqui estão. E comentando, né, esse resultado, os modelos aí baseados em árvores, né, que é o Decision Tree e o Random Forest, tiveram um desempenho superior. O uso do Standard Scalar, tanto com o Label Encoder quanto com o One Hot Encoder, mostrou melhores resultados, né, do que o Min Max Scalar. E a diferença entre o Label Encoder e o One Hot Encoder é mínima, né, quando a gente combina eles com o Standard Scalar. O modelo com pior desempenho, no caso aí, foi o KNN, com métricas significativamente assim, mais baixas em todas as categorias, né? E essa daí é a nossa conclusão, e assim encerramos o notebook aqui, que contém todo o nosso código e os resultados. Muito obrigado.